O jardim, então, é mais ou menos como se fosse uma espécie de um espaço terapêutico, né? A galera vive ali, uma comunidade meio hippie, na verdade. Ele ficava no subúrbio ali de Atenas, então ficava perto ali, né? Ficava na cidade de Atenas ali. E aí, assim, gente muito rica ia lá para encontrar com o Epicuro. Tá dando um eco aí. Gente muito rica ia lá encontrar com o Epicuro, né? As mulheres famosas, né? Os artistas da época, que estavam tendo algum problema, o cara tá assim, tá meio angustiado, ou assim, ele quer ser tão um conselho de vida, assim, então ele ia lá e encontrava, né? Esses ripongas lá tal, sentava na mesa, né? Levava alguma comida, o Epicuro conversava com essa galera aí, né? Você fala assim, isso é uma coisa esquisita, né? Bom, não é tão esquisito quanto a gente pensa, né? Você pensa lá, por exemplo, naquele João de Deus, lá em Abadiana, né? Você olha aquele treco lá, uma coisa esquisita pra caramba, né? Mas estava lá, né? O ministro do Supremo Tribunal estava lá, tinha deputado, tinha empresário, né? Que ia lá para conversar com o cara, né? Então, assim, é uma coisa meio mística, meio esotérica. No caso do Epicuro não era, né? Porque ele é bem materialista, né? Não tem nada a ver com Deus, né? Com divino, com esotérico, nada disso. Mas é uma questão assim meio psicológica, assim, o que o Epicuro está propondo. Ninguém falar? Então é assim, é isso, né? É uma comunidade alternativa, né? Que vive lá em Atenas de uma forma bastante alternativa, mas que ganha fama de ser um lugar de terapia da mente, né? Do, do, da, da, do do espírito. espírito. Bom, vamos então. Aí nós temos então essa questão, né, do cânon epicurista, né, que é onde a gente parou. Cânon epicurista que tem a ver o quê? Com o que o Epicuro pensava de fato, né, sobre a realidade, né, como é que ele entendia a sua filosofia. Canônico, né, no sentido de a régua de medir, né. Isso aqui é uma coisa complicada porque a maior parte dos escritos epicuristas não chegaram até nós. Tem muita coisa escrita das falas sobre Epicuro em pedras, em placas, em muros da cidade de Atenas naquela época. O Epicuro era tipo como se fosse uma espécie de um popstar, assim, né? Um meme na época, né? Você ia lá no jardim, ele falava lá uma frase específica, daí a galera fixava aquela frase e começava a escrever ela pelas ruas, né? E aí a pesquisa arqueológica chega lá hoje e encontra essas inscrições, né? Algumas histórias, né, historietas, né, anedóticas, né, que o Epicuro contava, né, algumas reflexões, algumas coisas assim. Então o Epicuro virou uma espécie de popstar, né, uma coisa assim bem famosa, né. E não é só em Atenas, né, mas é claro que no mundo todo, daquela região ali, né, no mundo todo é influenciado pelos gregos. Prova dessa influência é que séculos e séculos depois os epicuristas ainda eram mencionados, por exemplo, na Palestina, né, quando Paulo vai na Palestina, não, mas na Grécia, né? Quando Paulo vai escrever lá as suas cartas, né? Ele volta e meia, além de citar nominalmente os epicuristas, os das vãs filosofias, né? Provavelmente ele encontrou esses caras aí lá em Atenas, né? Lá em Atos, quando ele vai encontra lá o altar deles conhecido, né? Ele encontra esses caras também conversando e esses caras aí eles vão ter influência em toda parte, né? Então, muito influentes eles são e filosoficamente, a gente pode dizer assim, é claro que já foram ultrapassados, né? Mas a perspectiva filosófica dele sobrevive, tanto no materialismo do Marx, né? Como no empirismo mesmo, dos teóricos empiristas, até mesmo de empiristas que são cristãos, né? Como, por exemplo, John Locke. Ele tem uma certa influência do pensamento epicurista. Não da ética, né? Mas da física epicurista, né? Que a gente vai ver depois. Bom, como que então a gente vai entender esse cânon, né? A gente começa então retomando lá para Platão, né? Então, Platão, né? Lembra lá, Sócrates, Platão, né? Platão afirma que a sensação confunde a alma e desvia do ser, né? O que é o ser? O ser é o que a coisa é em essência, né? É imutável, eterna, temporal, é o que a filosofia deveria buscar, né? A ontologia, o estudo do ser. Para você entender o ser, para Platão,
você deveria não ficar focado naquilo que é material, porque aquilo que é material é transitório, né? Aquilo que é material, ele está passando de estados de ser para outros estados de ser, né? É um ser que não é permanente. Portanto, dedicar-se a conhecer esse ser seria uma coisa não filosófica, né? Uma perda de tempo para Platão. Platão vai dizer, não, você tem que tentar entender os conceitos, né? Aquilo que nós chamaríamos hoje, né, de conceitual, ou de essencial, ou de substancial, né? Que é essa questão mais metafísica, né? Da chamada segunda navegação, que vai para conceitos mais etéreos e tendo como a principal porta de acesso, né, a essa pesquisa ontológica era a matemática para Platão. Se você aprender a matemática, você aprende a pensar de maneira abstrata. E ao pensar de maneira abstrata, você consegue pensar filosoficamente sem usar imagens concretas, né? Que é o ideal para pensar filosofia. Se você falar assim, ah, não, olha, vamos pensar aqui no ser. Mas o que que é o ser? O ser é tipo um círculo. Não, você já está corrompendo o ser, né? Porque o ser não tem forma. Então a ideia é pensar o ser de maneira mais abstrata possível. As sensações, no entanto, elas são, assim, a maneira pela qual a gente entende o mundo, né? A gente entende o mundo pelo olhar, pelo tocar, pelo ouvir, pelo aparelho sensitivo, né? Platão queria negar isso, de alguma forma, né? Queria, ou pelo menos deixar isso em segunda categoria. É o Aristóteles que vai valorizar, né, a sensação, mas não valorizar a sensação acima do conceitual, né? O conceitual é a camada mais alta, né? É a metafísica, né? A mais alta do conhecimento, mas as sensações, elas são um caminho para isso, né? Para chegar, ou o caminho, né? Para chegar nessas considerações mais abstratas. Então, o Aristóteles vai falar: olha, nosso conhecimento, né? Ele começa com as sensações elas se transformam em fantasia, a fantasia, né? Fantasia que é imagens, né, mentais. As imagens mentais são guardadas na memória, depois de guardadas na memória, elas viram experiências. Essas experiências, elas podem ser intelectualmente é, modificadas, né, é, montadas, remodeladas, para criar coisas que a experiência não conseguiu criar. Por exemplo, um cavalo azul com chifre, né? Você pode criar isso na sua cabeça porque você já viu um chifre, você já viu o azul, você já viu o cavalo, essas memórias estão guardadas na sua cabeça, você mistura elas e forma uma coisa que não existe. E essa é a capacidade de abstração, para Aristóteles, né? Então, você consegue criativamente pensar em coisas que você nunca experimentou. Essa capacidade é uma capacidade criativa da mente humana, né? E ela começa na experiência. E é essa habilidade que você usa para chegar nas essências. Então você olha, por exemplo, para o relacionamento de um pai com um filho, relacionamento de uma mãe com um filho, relacionamento de um irmão com irmão, relacionamento de um namorado, né, com a namorada, relacionamento de um avô com o neto, relacionamento de um mestre com discípulo. Você percebe que todos esses relacionamentos têm algumas similaridades, né? Eles pertencem a determinados gêneros semelhantes, apesar de serem espécimes semelhantes, né? Que gênero é esse que pode ser atribuído a todos? Você pode pensar, né? Então, há o amor, né? O amor, ele é um gênero que está imerso, né? Dando identidade, né, a todas essas relações, mas aí você tem espécies de amor diferentes, né? O amor de pai é uma espécie de amor, o amor de mãe é uma espécie de amor, o amor de namorado é uma espécie de amor, mas todos eles compartilham desse gênero de amor. Como é que eu cheguei nessa conclusão? Por meio da observação, né? Eu observei esses comportamentos, fui observando, fui imaginando, fui memorizando, depois eu fui abstraindo aquilo que era particular a cada um e chegando a que era mais geral. Aí eu formo um conceito, né? Essa é assim que Aristóteles pensa, né? O conceito ainda é mais importante que o sentimento. Aqui é que o Epicuro ele vai ir de uma forma além ou contrária ou propor antiteticamente essa percepção, né? Essa forma de entender o conhecimento. O Epicuro vai dizer então que a sensação, e somente ela,
é a única capaz de determinar o que é o ser. Não é a abstração, né? Para Epicuro, a abstração ela é um produto irreal, de tal forma irreal que a gente cria sensações irreais com a nossa mente. Então, por exemplo, você pode, por meio da mente, por meio da confusão mental, criar uma doença que não existe. Tem gente, tem mulher, por exemplo, que tem gravidez psicológica. Até homem tem, né? Gravidez psicológica. A gravidez psicológica, ela produz a cessação da menstruação, ela produz o dilatamento do ventre, ela produz lactação, ela produz até a carga hormonal do corpo é transformada por meio, né, dessa alteração da mente, né? Mas não há real, né? Não é uma gravidez real, é uma gravidez psicossomática, né? É, Aí ele está dizendo, olha, como é possível que você confie que a sua mente entenderá a realidade se a sua mente, ela mente para o seu corpo o tempo todo, a sua mente mente, né? E a sua mente, ela é capaz de criar coisas que são absolutamente reais. É claro que esse poder da mente é fantástico, né? Poder criativo, né? Mas para entender a realidade, você não pode confiar nele, né? Você tem que confiar no quê, então? Tem que confiar nas sensações. Não pode confiar na sua mente. E é claro que as sensações aqui não é qualquer sensação, mas é uma sensação é, burilada, né? Como que eu vou dizer isso? Uma sensação aprimorada, né? Aprimorada pela filosofia do Epicuro. A gente vai ver como que ele vai propor isso, né? Mas ele fala assim, ó, é a sensação que é o caminho para entender o ser de modo infalível. Não deve-se usar o intelecto, a intelecção para isso. Intelecção, ela é enganosa. A sensação vale mais do que a intelecção. Se você acha que tá tudo bem, você acha na sua mente que tá tudo bem, mas não tá tudo bem na realidade, com o que você vai ficar? Você vai ficar com a sua mente ou vai ficar com a realidade? Né? Para Epicuro, você vai ficar com a realidade. E não estando tudo bem na realidade, você vai transformar essa realidade de alguma forma. Ao invés de mudar dentro de você, você tem que mudar fora de você, porque a sensação, ela é o modo pelo qual nós alcançamos a verdade, né? O modo pelo qual o conhecimento de fato ele se estabelece. E aí ele vai dizer: nenhuma sensação jamais pode falhar, né? Se você sente dor, e essa dor ela é uma informação precisa sobre a realidade, né? Não é uma questão mental. A dor é uma questão de sensação, né? Se você vê alguma coisa, se você viu, né, alguma coisa, e esse ver, né, claro, é um ver compartilhado, né? Se o grupo viu alguma coisa, não há nenhuma razão para a gente nos convencer de que a gente não viu o que a gente viu, né? Se o que eu estou vendo está na minha frente, eu não posso duvidar disso, né? É, a mesma coisa com todos os outros sentidos, né? Então, se a gente sente algo, e esse algo é compartilhado pelo grupo, lembra que o Epicuro está no jardim com galera, né? Não é um indivíduo, né? Mas é uma coletividade, né? Se aquele algo sentido é uma sensação coletiva, ela é infalível e verdadeira, por mais que alguém queira nos convencer de que não, né? Então, o convencimento não deve ser mais importante do que a sensação. E aí, então, o Epicuro vai argumentar com o seguinte raciocínio. Vai falar, bom, toda a sensação é uma afecção e, portanto, é passiva, né? Você não sente porque você quer. Você sente porque algo provoca o sentimento em você. Isso é o que ele chama de afecção, né? Eu vejo algo porque aquilo que eu estou vendo se mostrou para mim, né? Eu escuto algo porque aquilo que eu escuto chegou até os meus ouvidos e não porque eu procurei escutar, mas porque aquilo chegou. É claro, né? Eu posso prestar mais atenção
mas aquilo tá lá, né? Quando você tá ouvindo, por exemplo, a gente não é músico, né? Tá ouvindo lá uma banda tocando. Às vezes a gente não consegue entender, né? Que tem um contrabaixo, que tem um violão, guitarra, que tem bateria, trompete, sei lá, né? Os instrumentos todos. A gente está ouvindo o som com uma harmonia única, né? Não quer dizer com isso que cada instrumento não esteja lá, né? Ele está lá e ele está produzindo em mim uma afetação. A questão é eu prestar atenção em cada um desses instrumentos para tentar discerni-lo do resto, né? Que é o que um músico ele faz por hábito, né? Ele vai lá, tá ouvindo aqui, ó, tem o baixo aqui, aqui tem, né, bateria, aqui tem isso, aqui tem, ele vai dividindo, né, os instrumentos, né? Hein, Isaac, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vi, eu não sei quem foi que falou, cara, ou se eu li no livro, enfim, eu não vou lembrar agora, mas disse uma frase que ficou na minha cabeça. Falou assim: olha, a beleza é importante. E quando falava de beleza, não era só a beleza visual, era também a beleza visual, mas a beleza sonora, a beleza dos sentidos, Uhum. né? Falava assim que a beleza, ela importa porque ela provoca emoções. E no sentido de que ela provoca sensações. Aliás, desculpa, sensações e não emoções. Sensações, e aí ele fazia uma associação, né, de quanto mais belo você perceber no seu sentido, melhor é a sensação que você tem. E aí Isso. ele fazia o oposto quando menos belo era, entendeu? O feio, né? Ele dá a sensação, ele provoca, né, uma espécie de ojeriza, né? De angústia, enquanto que o belo ele eleva o espírito. Isso é o Roger Scruton. Ele tem um livro chamado Da Isso, Beleza, ó, sobre. isso. Roger Scruton no livro dele, isso exatamente, ele mesmo. É. Ele E mesmo. aí ele vai estar falando, né, a partir de uma tradição, né, uma tradição ali dos estudos estéticos, né. A gente vai ver isso com o tempo, que assim, essa questão da estética, ela vai, cada um vai ter uma opinião meio diferente sobre ela, né, mas eu gosto muito do Roger Scruton, por quê? Porque a discussão de beleza dele começa assim, ele é um inglês, né, e aí lá na Inglaterra, vocês sabem que a Inglaterra ela tem um sistema de esgoto muito antigo, muito, muito, muito antigo, né? É umas galerias gigantes, assim, tal, que passam por meio à cidade, né? E aí, teve uma vez lá, foram fazer uma limpeza no esgoto lá da cidade, que entupiu, né? E aí encontraram uma pedra formada de sebo, de lixo, assim, de gordura humana, camisinha, tinha um monte de coisa assim. Daí formou uma pedra, assim, gigantesca, que estava tampando, né, a saída da galeria. E aí tiraram aquela pedra, mas aí um cara de uma galeria passou e viu aquela pedra, né? E aí ele pegou a pedra e levou ela para o museu e colocou lá, né? E aí ele falou: "Ó, isso aqui é a entranha da cidade, né? Isso aqui é a humanidade da cidade, né? É assim, ele quis atribuir beleza àquilo, né? Mas aquilo ficou fedendo, cara. Ele foi apodrecendo lá. E falou assim: olha, a arte como ela se desfaz, né? Porque a verdadeira arte não é eterna, né? Ela é frívola, passageira. E aí o Scruton viu aquilo lá, né? E aí começaram a leiloar a pedra, dar valor na pedra, né? Sei lá, ficou 17 milhões de libras, tá? Aí ele começou a falar, né, sobre isso, né? Falou, cara, como é que a gente perdeu totalmente o senso da estética, né, do belo, do sublime, né? Para achar uma pedra de gordura humana, algo que tinha algum valor, né? E aí ele vai começar a fazer essa discussão dele, que é bem interessante, né? Foi no livro dele mesmo. Você falou agora o nome, aí eu lembrei aqui é um dos livros que a gente está estudando no curso de política, né? Um dos livros é esse aí dele, que ele fala sobre a beleza. Isso é fundamental, né? Porque quando você perde essa noção, você começa assim. Você imagina, né? O cara te convence que uma pedra de gordura custa 70 mil reais, 17 milhões, né? O cara vende para você uma tela. Tem um cara que fez isso, né? É uma tela em branco com uma casca de banana pregada com prego na tela, né? E aí coloca lá no museu lá e o pessoal fica lá olhando e fica confabulando e fica pensando e fica. Sabe? Não tem nada ali, né? Tipo assim, o cara comeu a banana, colocou o prego lá e a casca da banana e aí paga milhões. Assim, da onde, como é que a gente chegou nesse ponto, né? E o que que acontece com isso? É que você começa um processo, né, de desconstrução do belo, né? O belo que é bom, que é justo, né? Que eleva a alma, né? E aí você começa a se habituar com aquilo que é mais baixo, né? Então isso diminui, vamos dizer assim, né? O espírito crítico, o espírito construtivo da sociedade, né? E torna ela mais medíocre, mais fácil, portanto, de você dominar a sociedade, né? Então, é bem interessante essa reflexão aí do Scruton. Mas ele é bem mais complexo do que isso que a gente está fazendo agora, né?
que é uma discussão estética. Bom, mas voltando aqui à questão da ficção, né? Então, se com a música, né? O Fred, né? Que é músico e tal, né? O Lennon também músico, né? Se com a música vocês conseguem ouvir e discernir os instrumentos, né? E entender que cada um deles está ali contribuindo de uma forma, que sem ele estar ali ia ficar um vazio naquele lugar. Bom, você pode fazer isso também com todas as coisas, né? Então, você pode fazer isso com comportamento, você pode fazer isso com uma obra de arte, com um quadro, você pode fazer isso com, por exemplo, o Fred está lá treinando a tropa dele, né? Ele olha a tropa dele e ele fala, nossa, mas assim, eu tô vendo, aí eu decomponho, né? Aquela imagem que eu vejo, né? E eu tenho a sensação de que alguma coisa está errada aqui, né? Que falta determinado tipo de feição, de comportamento, de energia, né? De postura. Ou seja, a ideia é que a sensação ela sirva como um meio de conhecimento, ao invés dela servir apenas como um meio de entretenimento, né? Então, a ideia é essa. Se eu consigo discernir os elementos da música, de uma harmonia, né? Na minha mente, tirando cada um em sua parte, entendendo o que cada um provoca, eu consigo fazer a mesma coisa com tudo na vida, com tudo, né? Eu vou, por exemplo, num culto, né? E eu vejo lá, né? Tem lá, né? O que o cara tá falando, as cadeiras, o ambiente, a iluminação, a entonação, o movimento de braços, o movimento corporal, tudo isso, o quê? Informação de afecção. E é fato, né? Que se você tá vendo um pregador e um pregador muito bom, você vai perceber que o movimento corporal desse pregador ele acompanha, de certa forma, a intencionalidade das suas falas. Mesmo quando ele quer falar de uma forma mais enfática, ele, além de modular o tom da voz, né, ele modula a postura do corpo. Né? Então, isso é afecção. Você tá passivamente, recebendo um monte de informação que às vezes você não consegue definir uma da outra, mas ela está produzindo em você um efeito. Né? Daí o Epicuro falar que é a sensação que comanda os nossos comportamentos, que comanda a realidade e a verdade, né? Realidade e verdade aqui é o que a coisa é, né? Como as coisas são, né? Não cientificamente falando, mas da forma como elas funcionam, assim, né? Funcionalisticamente falando. Né? Quando você vai, por exemplo, ver uma propaganda de máquina de Doriana, né? Margarina, né? Você pode pegar que a propaganda, ela não está dizendo para você quais são as propriedades nutricionais da margarina, né? Ela não está falando sobre receitas para você fazer com margarina. Ela está te mostrando uma família bem-sucedida, de classe média alta, uma casa, tudo branquinho, tudo limpinho, as crianças, todo mundo bonitinho na mesa, né? Não tem sujeira, não tem nada disso. O que ela está vendendo para você é uma sensação, né? É uma sensação que redunda, né? Que acaba vendendo mais mesmo manteiga. Aí você fala assim, mas eu estou comprando a manteiga por causa da manteiga, ou eu estou comprando a manteiga por causa da sensação? É porque você quer ter aquela mesma sensação na sua vida. E se você não pode tê-la como um todo, você tem um pedacinho dela, né? Que é a margarina que você vai ter. Então, é o que ele está falando. As sensações, elas são mais importantes do que a intelecção. Claro que você pode usar isso para o mal, é o caso da propaganda, né? Que ela usa isso para te enganar, para vender, né? Mas você pode também usar isso para o bem, né? Para você entender que são os seus sentidos que vão ser mais importantes do que a sua intelecção. Bom, número 2 lá. Os sentidos são passivos e eles devem ser produzidos por alguma coisa da qual é o efeito correspondente e adequado. Então, quando eu tenho uma afecção, ou uma dor, ou prazer, ou tédio, ou escuto algum som, todas essas questões, elas são produzidas por algo. Elas são o efeito no meu corpo de uma causa externa a mim. Alguma coisa está causando isso, né? Eu estou sentindo que estou muito angustiado. Bom, há uma causa externa para esse sentimento. Esse sentimento é verdadeiro, né? E esse sentimento aponta para algo verdadeiro. O que é esse algo verdadeiro? Eu não sei dizer. Então, isso é o que o Epicuro quer que você quer te ajudar a fazer, né? O Epicuro, ele quer ajudar você a entender a fonte da sua dor angustiante.
E se ele não conseguir encontrar essa fonte, ele vai tentar te ajudar a lidar com essa angústia para que você a abandone, né? Se eu encontrei a fonte, eu resolvo ela. Se eu não encontrei a fonte, então vou te ajudar a abandonar essa angústia. E aí eu vou te dar alguns exercícios, né, para você fazer. Pode falar. Você vê que é bem psicológico, quase, né? É. Se você conhece a origem da irritação, você talvez resolva e não fique mais irritado. Se você não conhece, você vai ficar irritado o tempo todo por uma coisa que você não sabe. É, isso, isso. Toda. Isso. É. Ela é uma sensação criada pela mente. E aí, então, o Epicuro vai falar assim: bom, vamos entender de onde vem essa sensação. Ela vem da sua mente, mas por que da sua mente? A sua mente ela é passiva, né? Aliás, a sensação é passiva. Essa provocação da sensação, ela vem por causa da mente. Mas é a mente, ela tá vindo. Por que que você quer? Por que que você tá ficando grávida de maneira psicológica, né? Porque eu tenho vontade de ficar grávida, porque eu tenho medo de ficar grávida, porque eu vejo outras pessoas ficando grávidas e felizes e eu quero ter aquela felicidade, entendeu? Então ele começa a escarafunchar, né? Pra saber. Ela é real porque ela é uma sensação, mas ela está indicando algo que é também real que você não está sabendo identificar. Assim, ó, é, se você olha para várias pessoas grávidas e as vê felizes, e você não vê felicidade na sua própria vida, você pode associar que a gravidez e a felicidade estão relacionadas. Portanto, você começa a provocar o seu corpo para que ele fique cada vez mais parecido com o grávido, para você ter aquilo que o grávido tem, que é a sensação da felicidade. E aí o Epicuro vai falar: ó, tá vendo? O que foi provocado em você foi o desejo da sensação de felicidade. Isso provocou em você um sentido. Esse sentido é verdadeiro. Por quê? Porque é uma falta que você tem. Então vamos tentar lidar, assim, vamos tentar fazer você ser feliz por outro caminho que não seja esse. E aí você vai resolver essa situação. Não sei se ficou claro isso. Então, deixa eu fazer um paralelo aqui rapidinho, para ver se eu entendi. Ele tá fazendo uma relação aí do empírico, né? E da sensação que provoca, não é isso? Isso, Aí meio que algo psicológico, né? isso. Então, deixa eu fazer uma comparação. Ontem aconteceu um evento aqui só para trazer para a gente poder ver se é isso mesmo. Ontem estava aqui, Dia dos Pais, né? Amanhã, e aí estavam entregando uma caneca ali de presente de quem era pai, né? Os pais lá buscar esse presente. Aí eu coloquei no grupo lá nosso de trabalho lá, falar, vou lá buscar a minha. Falei, eu não sou pai ainda, mas eu falei, vou lá buscar a minha. Aí uma guria foi lá e se manifestou lá e disse assim, mas você não é pai. Falou assim, não, você não é pai. E é uma das pessoas que defende a tal da relativização da verdade, que tudo é relativo, que o ser humano pode se escolher, entendeu? Sim, nessa Aham. linha aí eu falei, tá, agora eu vou pegar na volta do anzol, né? Uhum. Eu falei, não, mas eu me sinto pai. E aí, Perfeito. como é que eu faço? Aí ela falou assim: não, mas tu não é pai. Ah, então a realidade se impõe, né? A realidade diz que eu não sou pai, então eu não tenho que ir lá pegar uma caneca, mesmo que a minha cabeça diga que eu sou pai, entenda que eu sou pai. E aí eu fui lá e toquei na ferida. Então, olha, homem é homem e mulher é mulher. Então, o Epicuro vai falar assim: se você se sente pai, essa sensação é verdadeira. Não é que ela é real, assim, no sentido de que a realidade ela não tem que se conformar com a sensação, né? A sensação ela é um dado que a realidade está te dizendo. Se eu me sinto pai, é porque eu sou pai, de alguma forma. De alguma forma. Mesmo que eu não tenha um filho, né? Se eu me sinto, vamos dizer assim, o Epicuro falando, né? Se eu me sinto, se eu sou homem e me sinto mulher, essa sensação é verdadeira. Mas aí ele pergunta: mas por que que você tem essa sensação? Ah, porque eu acho que é mais satisfatório ser mulher. Por quê? É mais. Então você vê, ele vai perguntando para você, não para concordar que você
ao sentir-se ser mulher, você deva ser mulher, mas é para tentar entender de onde vem esse sentimento. De onde vem esse sentimento? Pode ser que Epicuro entenda que, tudo bem, então a gente entendeu que esse sentimento não vem de algo específico, né? Então você abraça isso e aceita isso como uma coisa que não tem como lutar contra, né? Mas se você sabe que isso tem uma raiz, por exemplo, pode ser que o Epicuro encontre lá, né? Eu vi, né, uma agressão, né? Eu senti uma agressão, eu fui abusado, alguma coisa assim. E aí, então, ele tenta tratar isso de alguma forma, né? Reviver aquela situação para que novos sentimentos possam brotar. Mas é interessante isso, porque o Epicuro está sendo bem, assim, bem psicológico nesse sentido, né? Está falando, olha, a realidade, e aí se falou, né? A realidade se impõe, né? A realidade, ela se impõe. Mas como é que eu chego nessa realidade? Por meio das sensações, não é? Ou não? Isso, sim, sim. O que são as sensações? As sensações são afecções. E o que são as afecções? São sensações que chegam no meu corpo por meio dos meus sentidos. E esses sentidos, eles provocam no meu corpo determinada reação de dor ou de prazer. E a dor e o prazer, para Epicuro, é o árbitro da verdade. Eu vou chegar já nisso aí, né? Mas a dor e o prazer são os árbitros da verdade. E aí ele vai dizer: se te causa prazer, é ético e verdadeiro. Se te causa dor, é imoral e falso. E aí você já vai começar a entender que não tem nada a ver com o cristianismo, não tem nada a ver com Aristóteles, não tem nada a ver com Platão, né? E aí, por isso que aí tem muito a ver com o marxismo, porque o Marx fez a mestrado, não sei se é mestrado, mas ele fez um trabalho em cima de Epicuro, não fez? A tese de doutorado dele. É de doutorado, né? Então aí você consegue já enxergar e começar a entender mais ou menos aí a realidade de como funciona o marxismo, né? É, no caso do Marx, é reduzir a realidade à materialidade, né? A matéria. No caso do Uhum. Epicuro, é reduzir a realidade às sensações de dor e prazer. E esse discurso que vem da você, olha, você não sei se eu posso falar que é um discurso gramscista, não sei, porque você, tipo assim, você é livre. Se você quiser, você é homem, quiser ser mulher, você pode ser. Se você quiser fazer sexo com a criança, você pode, porque você é livre. Isso vem de onde, essa ideia? Porque tem uma origem isso aí, né? Essa liberdade, essa falsa liberdade, né? Então, isso vem de um certo hedonismo, por um lado, né? E de um certo relativismo do outro, Tá, né? antes de tu continuar, porque quando você fala assim, que olha, se isso te causa prazer, é ético e moral. E se causa prazer no indivíduo, é um adulto fazer sexo com uma criança? Mas não causa prazer na criança, né? Então, assim, você vai ter que fazer um jogo aí, né? O Epicuro vai falar, a dor e o prazer, elas têm que depender única e exclusivamente de você, né? Se você está provocando dor numa outra pessoa, provocando ativamente, você está fazendo uma coisa antiética. Mas se você, ao agir, provoca uma dor no outro, que é uma dor não intencional, né? Não proposital, aí é o problema dela lidar com a dor dela, né? Porque aí é minha dor, né? Então, por exemplo, vai falar assim, olha, eu não posso estuprar alguém, né? Porque nesse caso eu provoco uma dor no outro, né? Mas eu posso, sei lá, né, me masturbar pensando no outro, né? E se o outro se incomoda com isso, essa é a dor que o outro tem que lidar, né? Porque aqui é autocracia, né? Ou seja, eu é quem sou responsável por mim mesmo. Então a ideia não é que você possa se comportar de qualquer maneira, porque você também tem que tomar o cuidado de não provocar dor nos outros também, né? Mas essa dor que você provoca nos outros é a dor intencional. A dor que é provocada de maneira passiva, aí é problema de cada um, Ah, entendi. entendeu? Então ele vai falar: toda sensação é objetiva e verdadeira, porque é produzida e garantida pela própria estrutura atômica da realidade. Olha o atômico aqui, né? O Epicuro, ele é um atomista, né? A gente vai falar sobre isso mais para frente depois, mas o Epicuro, ele toma a teoria atomista do Demócrito, que é aquele pré-socrático lá que tentava resolver o problema dos eleatas, né? Aí falei bastante coisa agora. Os eleatas, né? O Zenão de Eleia, né? O Parmênides de Eleia, era o pessoal que admitia não, que defendia que existe ser
e o ser é imutável, né? O ser é imutável. Aí, ele é uno, né? Ele é uno e imutável. O problema é que você não conseguia explicar desta maneira como acontecia as transformações, né, no mundo material e a multiplicidade de coisas no mundo material. E aí vem o Demócrito e fala, bom, o ser é uno e imutável. Isso está errado para Demócrito. Para Demócrito, o ser ele é plural e atômicos, né? A imutabilidade do ser está na sua atomicidade. Como ele é uma coisa, são partículas indivisíveis, né? Elas não mudam mesmo. Só que elas são de tal forma variáveis no universo que elas podem se juntar e criar qualquer coisa, né? Então, não é o ser que é imutável, mas é o átomo que é imutável. E esse átomo é múltiplo, não é uno. Dali ele vai explicar como é que existe tanta coisa diferente na realidade e tanta coisa diferente que é parecida uma com a outra, né? Por que um humano é parecido com um macaco e por que um humano é tão diferente de uma árvore? Ele vai falar assim, porque os átomos que formam os seres humanos, eles são, de certa forma, parecidos com os átomos que formam o macaco. E os átomos que formam a árvore são muito diferentes dos átomos que formam o ser humano. Mas se você decompor tudo, no final das contas, tudo que vai ter é átomo. Né? Tudo que vai ter é átomo. E os átomos, então, eles se ligam aqui para a gente poder tentar imaginar como se fossem pecinhas de um quebra-cabeça, né? Os átomos, para o Demócrito, eles têm formas variáveis, né? E aí eles ficam batendo no outro, né? Batendo no outro. E aí, de repente, a forma de um encaixa na forma do outro. E aí, então, eles se juntam. E ao se juntar, eles vão começar a formar as coisas. Daí, o Demócrito dizer que tudo o que existe, existe por função do acaso. Né? Não é por nenhuma finalidade específica. É porque os átomos têm formas diferentes, variáveis, eles se encontram fortuitamente e, ao se encontrar, deu de encaixar. Né? Mas poderia não encaixar. Né? Então, é isso. A ideia de que o mundo é feito a partir do acaso é essa. Né? Não há uma ordenação assim intencional do mundo. Apesar do Demócrito dizer que havia sim uma inteligência, né? Mas essa inteligência, ela não tinha por função ficar juntando átomos, né? Os átomos se juntam e, ao se formarem, a inteligência do mundo, ela meio que direciona, né, esses átomos formados em forma de matéria para algum lugar. Tá muito difícil de entender isso ou não? Não, tá de boa. De boa? Tá Então, tranquilo. então olha só. Se a realidade é feita de átomos, o Epicuro ia falar, né? Se a realidade é feita de átomos, aquilo que provoca sentimento em mim é átomo também. É algum átomo da realidade, ou algum grupo de átomos da realidade, que está provocando o sentimento em mim. A causa, né? A causalidade. Por isso que a sensação é objetiva. Por quê? Porque se a sensação existe, ela é feito. Ela é feito de algo que é causa. Né? E a causa de todas as coisas é o átomo, porque tudo é feito de átomo. Então, tem algum átomo formando, né, provocando uma sensação em mim. Sempre tem. E aí, se eu entender qual é essa confabulação atômica, eu consigo compreender a realidade como ela é de fato. Né? E não apenas imaginar como ela é. Porque essa é a bronca do Epicuro. Né? O Platão e o Aristóteles, eles propunham, né, como a realidade seria a partir de uma imagem, de uma imaginação, né, de uma conceitualização. O Epicuro fala, não, eu tenho que dizer como a realidade é a partir da sensação, não da intelecção. A intelecção não tem que estar afastada, mas ela tem que estar no lugar dela. Ela não é o instrumento mais adequado para compreender a realidade, mas é a sensação que é, porque a sensação capta a movimentação dos átomos. E isso provoca em mim alguma coisa que me leva a querer investigar esses átomos. E ele vai dizer: de todas as coisas emanam complexos átomos. Né? Então, eu estou falando aqui, eu estou
tá saindo átomos de mim que estão percorrendo, né, os canais aí da realidade, chegando até vocês, né? Átomos de som, né? Átomos de imagens, né? O que é o átomo para Epicuro? Não é o átomo partícula atômica física moderna, né? O átomo é a menor unidade indivisível de qualquer coisa, né? Então, do som, então da luz, então das sensações, né? Qualquer coisa. Então, o que acontece? Né? As coisas estão a todo momento trocando átomos. Né? O que é o nascer e o crescer e o morrer? Né? É trocar átomos, né? O tempo todo. Né? Você está perdendo átomo, ganhando átomo, você está ingerindo algo e esse átomos de algo que vai ficar no seu corpo. Aí você expele esses átomos também pela respiração, pelo suor, pela urina, pelas fezes. Você está sempre trocando átomo com a realidade como um todo, né? Então, quem conhece, aqui é interessante, né? Quem conhece a realidade, né? É a mente humana? O Epicuro vai falar de maneira alguma. Quem conhece a realidade é o corpo. O corpo humano é quem conhece a realidade, não a mente. O meu dedinho do pé conhece a realidade melhor do que a minha mente. Por quê? Porque ele está trocando átomos com a realidade. Né? Então, quando o meu dedinho do pé encontra a quina da mesa, ele conheceu uma realidade que a minha mente jamais poderia imaginar. E ela é tão mais real do que a minha mente poderia imaginar, que a minha mente ela fica meio que bagunçada quando o meu dedinho bate na mesa. O que é mais real, né? É a imagem que a minha mente tem do dedinho batendo na mesa ou é o dedinho batendo de fato, né? A sensação ela prepondera, assim, né? Ela se impõe, né? Ao que eu penso intelectualmente, né? E todas as coisas que emanam atos, então, né, elas constituem imagens ou simulacros, né? Bom, aqui imagem é imaginação, né? Simulacro, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, né, uma pessoa, eu estou vendo a imagem dela, que é o resultado da emanação dos seus átomos. Se eu vejo uma pessoa hoje e eu vejo ela daqui a 20 anos novamente, eu vi duas imagens atômicas diferentes, né? Ela expressou os átomos dela daquele momento não são mais os que vão estar com ela depois. Daí explica a movimento e a transformação. Mas aquilo que eu vi foi real. Por quê? Porque os átomos daquele momento interagiram com os meus e provocou aquela sensação. Então, por que você tem, por exemplo, uma sensação boa com determinada experiência, né? E aí, quando você repete aquela experiência em outro momento, você tem um outro tipo de sensação. É porque os átomos não são os mesmos, né? Os átomos já transformaram, já mudaram. E aí, aquilo que você achou que era real, na verdade, já deixou de ser como era antes. Por isso que ele fala que é simulacro, né? A gente pode pensar assim, ó, quando a gente é criança, né, a gente tem um paladar infantil, então a gente gosta muito de coisas muito doces. Quando a gente vai ficando mais adulto, a gente vai gostando de outros tons, né, de paladar, e às vezes o doce demais passa a ser meio enjoativo pra gente. Qual que é o real? Era aquilo que eu sentia como criança ou aquilo que eu sentia como adulto? Eu sinto como adulto. Eu assim, não, os dois são reais, porque os dois provocaram sensações em você diferentes, porque os átomos que você era naquele momento e os átomos que aquele doce era naquele momento, eles se interagiram de uma forma e se interagirão de uma forma diferente depois. Portanto, o doce em si mesmo, ele é pouco importante. O que é mais importante é a emanação do átomo que ele tem. Daí a razão de chamar, né, essas coisas de simulacro. Eu olhei para aquele doce, eu fixei ele na memória, experimentei ele tempo depois, não era a mesma coisa mais, por quê? Porque eu fiquei fixado no simulacro mental daquilo que eu achava que era o doce, e não da relação imediata atômica com o doce em si. Aí ele vai dizer: as sensações são exatamente produzidas pela penetração em nós, né, de tais simulacros, né? Então, o que é a sensação? Eu vejo alguma coisa, ela emana átomos até mim, esses átomos até mim formam uma imagem, e essa imagem é o que me dá
o conceito das sensações. E a sensação é arracional e, portanto, incapaz de retirar ou acrescentar a si mesma alguma coisa. Que uma vez que eu sinto, o que eu estou sentindo é sensação, né? Eu posso atribuir significado à sensação, mas eu não posso deixar de dizer que eu estou sentindo algo que eu estou sentindo, né? Eu posso comer uma comida salgada, né? E dizer, não está salgado porque poderia ser pior, né? O que não vai mudar é o fato de estar salgado, né? Isso aqui está muito sem sal, né? O fato de eu achar que está muito sem sal não significa que, ao pensar em algo que é completamente sem sal, eu consiga apagar a sensação de estar com pouco sal. Eu posso simplesmente continuar comendo e me acostumar com aquilo. Mas a sensação, ela é objetiva, por quê? Porque ela não depende da razão para atribuir significado, né? Ela vem primeiro e depois que a razão ela produz significado. Ficou entendido isso aqui ou tá difícil? Não, tá de boa, Entendi. tá bem tranquilo. Entendi. Tá. Tá de boa? Então, beleza. Bom, aí o Epicuro, então, insere esse conceito que é o conceito das prolepses, né? O que é a prolepse? Prolepse é a mesma coisa que antecipação, né? Ou pré-noção. O que é uma pré-noção, então? Ou uma prolepse? São representações mentais das coisas as quais são memória daquilo que frequentemente mostrou-se a partir do exterior. Então é assim, eu tenho a sensação de que o sol nascerá amanhã. Por quê? Porque eu já vi o sol nascendo várias vezes. E o sol nascendo várias vezes criou em mim uma memória. Uma memória renovada, né? Essa memória renovada cria em mim uma prolepse. E essa prolepse cria em mim um sentimento de que amanhã o sol nascerá. Eu não sei, né? Eu não sei não. Eu não vi o sol nascer amanhã ainda, mas eu tenho uma antecipação disso. É assim que nós criamos a nossa percepção de regularidade da realidade. Sem isso, nós teríamos que aprender a mesma coisa inúmeras vezes, né? A mesma coisa várias vezes. Eu teria que aprender que bater o dedinho no pé, do dedinho do pé na quina da porta é dolorido. Mas para fazer isso, eu teria que bater o dedinho da porta todas as vezes que eu quisesse saber se é ou não é dolorido, né? Uma vez que eu bati, eu tenho uma memória daquela sensação. E aquela memória, ela gera uma prolepse, de maneira tal que eu sei que se eu bater outras partes do meu corpo na quina, também vão doer, né? Então, eu crio uma espécie de é, antecipação, né? Antecipação ou pré-noção. É assim que o conhecimento humano, para Epicuro, ele funciona. Ele não funciona se você olhar alguém se machucando. Ele funciona quando você olha alguém se machucando e lembra que você também se machucou, né? Se você ver alguém se machucando com algo que você nunca teve uma sensação com aquilo, você não vai conseguir entender que se machucou. A não ser que você veja as reações dela, né? E pelas reações da pessoa, você associe aquele tipo de reação é uma reação de dor, né? Então, quando eu senti dor, eu tive aquele tipo de reação também, logo, isso deve doer. Isso deve doer, né? Mas a gente não tem como saber, né? Porque, aliás, mas a gente não precisa, a gente não necessariamente vai experimentar, né? Ele fala assim, um tiro dói. Olha, eu nunca tomei um tiro, né? Mas quando o cara toma um tiro, ele berra, grita, geme, cai no chão e sangra, e tudo isso são elementos que nas minhas experiências anteriores, berrar, deitar no chão, sangrar, provocam sensação de dor. Logo eu vejo o tiro do outro e falo, bom, dói, né? Dói. É engraçado, você vê assim, a mulher, né? Ela vê um homem levar um chute no saco, né? Ela vê isso num filme, né? Numa imagem, e ela sente dor, né? Ela sente a dor do outro. Por quê? Porque ela tem prolepse. O que é prolepse? Olha,
aquela reação do corpo, né? Aquela interação atômica que você está tendo vendo aquela cena, ela é semelhante à reação que aquela mulher tem quando alguma coisa bate no peito dela, né? Então, bateu aqui, nossa, eu sim, essa dor, ela é horrível. E aí ele está agindo como se tivesse doendo da mesma forma como dói em mim. Então, aquele negócio deve doer pra caramba, né? É assim que se dão as relações. Por isso que você não precisa, então, ficar experimentando tudo para saber o que as coisas elas provocam. Você pode, por associação, né, por analogia, né, e antecipando as dores por experiências de memória anteriores. Cada experiência que você tem, então deixa na sua mente uma impressão, né, uma sensação passada, né? Essas impressões nos permitem conhecer antecipadamente características das coisas correspondentes, antes de a experimentarmos, né? Eu me queimei uma vez com fogo, logo eu sei que se tiver calor quente, né, e eu enfiar minha mão lá, eu vou queimar de novo. Por mais que eu não tenha certeza absoluta, eu tenho uma prolepse, né, uma antecipação de que isso vai dar ruim. Essas prolepses assumem a função de conceitos fundamentadas na sensação. Então você vê, você começa a. Olha o que o Epicuro está falando. Fala assim: olha, você já caiu antes de um lugar alto. Logo, existe uma prolepse, né, uma antecipação que informa a sua mente que lugares altos são perigosos. Lugares altos são perigosos. Logo, essa sensação, ela cria um conceito que não é mental, não é racional, é um conceito de sensação, de impressão. E esse conceito de impressão, ele impede você de cair novamente, né? De estar em lugares inseguros que você cai novamente. Ah, mas por que que mesmo assim você sobe? Porque você quer uma outra sensação. A sensação é de adrenalina, né? De quase cair e não cair. Porque aquela sensação também é gostosa para você. E aí então você vai administrando estas várias sensações. A pergunta é: será que você está agindo de maneira racional ou de maneira sensorial, né? O Epicuro está perguntando isso para a gente, né? Os nossos comportamentos são majoritariamente racionais ou majoritariamente sensoriais? Se são sensoriais, é porque essa é a natureza do conhecimento. E se eu transformo esses conhecimentos sensoriais em intelectuais ou racionais, né? Eu estou não conhecendo a realidade como ela é de fato, mas estou criando uma espécie de uma caverna, de uma ilusão da realidade, que pode me ajudar ou pode me atrapalhar, né? Então é isso, ou seja, o conceito não acontece em nós por via do intelecto. O conceito para Epicuro acontece em nós por via da sensação. Dar um exemplo bem mais besta, né? Quando você vai lavar a louça, né? Você escolhe lavar a louça ou com água pura, ou com sabonete, ou com detergente, né? Ou com sabão de barra, né? Qualquer coisa assim. Você vai lá e experimenta, né? Você vai lá, lava só com água, puta, a gordura não saiu, né? Passa o sabonete, saiu a gordura, mas ficou meio zoado, né? Passa o detergente, não, o detergente tirou a gordura bem rápido, né? Aí você pergunta, mas você sabe por que o detergente tirou a gordura rápido? Você sabe como é que quimicamente as partículas do detergente interagem com a gordura, com a água, tal? Você nem sabe disso, mas você sentiu que ela deu certo, né? E ao sentir que deu certo, você criou o conceito, né? Aí você pega lá, tem vários detergentes, né? O IP, né? Sei lá, né? Vários detergentes. Aí você vai experimentando um ou outro, né? E você usa o quê para experimentar? É a sua sensação, né? Não é a sua razão que está experimentando, mas é a sensação. Eu lavei o prato, passei o dedo, não está gorduroso, deve estar limpo, né? Talvez, né, um detergente seja melhor do que o outro em termos químicos, mas em termos de sensação, o que é pior pode parecer melhor para mim. E aquele que parece melhor para mim é melhor, por quê? Porque é o que eu vou usar, no final das contas. Deu para entender isso? Deu, cumpriu o objetivo dele, né? Olha pelo objetivo. Cumpriu o objetivo, é isso aqui. É isso, Não né? Ou sabe seja, como ele cumpriu, mas sabe que ele cumpriu. é. Então, falando assim, né?
o homossexual ele vai falar, olha, eu experimentei uma mulher, experimentei um homem, né? O que me deu prazer foi o homem, não foi a mulher. Logo, o conceito que eu formo do certo e errado não é o conceito do que é racionalmente melhor, mas do conceito que é sensorialmente melhor. Aí é um campo bem subjetivo, né? Então, é isso, né? Ou seja, é a sensação. A sensação não tem como ser objetiva, né? Por quê? Ela não tem como ser sentida por todo mundo da mesma forma, porque cada um interage com os átomos de uma forma diferente, né? Se eu pergunto para você assim, o Lennon, né, casado, né? O Lennon com certeza já foi em algum lugar onde tinha um ar condicionado. E provavelmente a esposa do Lennon não sentia a mesma temperatura que o Lennon sentia. Sim. Aí, se você medir a temperatura corporal dos dois, ela é a mesma. 36, é a mesma temperatura do corpo. Mas a sensação do frio é diferente para os dois, né? Por quê? Porque cada um está interagindo de maneira atômica com o frio de uma maneira diferente. Então, toda a sensação ela é subjetiva. Eu acho que eu entendi. Preciso processar aqui para poder guardar na memória. Preciso fazer E um processamento aqui. beleza. Isso aqui é importante por quê? Porque se você chega pro Epicuro, né, e fala assim, ó, Epicuro, eu tô com tal problema. O Epicuro, ele não tem uma receita de bolo, né? Assim, ó, não. Para isso aqui, você vai fazer exatamente isso. Porque não tem como ter uma receita de bolo. Ele vai falar assim, não, porque o seu problema, ele é uma, é, ele é uma, o resultado de uma conexão de outros problemas, né? De uma conexão de outras relações atômicas que você tem e que só você tem. Então, assim, eu vou te dar um caminho para você experimentar seguir. Aqui, ó, você vai então, eu tô com um problema porque eu tô muito ansioso porque eu estou, sei lá, envelhecendo, né? Envelhecendo. Aí ele vai perguntar, mas qual é o problema de envelhecer? Ah, é que eu não tô conseguindo fazer mais as coisas que eu fazia antes. E por que que você tem que fazer essas mesmas coisas? Ah, porque o outro lá tá fazendo, ó. Ah, então seu problema é se comparar com outra pessoa. Então, por que que você não começa a entender que algumas coisas que você faz são só você que pode fazer. E aquele outro lá, ele vai ter que caminhar muito para chegar até onde você chegou em termos da experiência total da realidade. Aí você fala, então quer dizer que eu não sou pior do que ele por não conseguir fazer fisicamente aquilo que ele faz. Porque aquilo que ele faz fisicamente é o que ele tá fazendo agora, mas vai chegar uma hora que ele vai parar de fazer também. Mas a experiência que eu tenho, essa ele nunca vai me alcançar. É verdade, Epicuro. Eu sou muito mais foda que ele mesmo. Apesar de não fazer mais que ele, eu conheço mais que ele, eu tenho mais experiência que ele. Veja bem, então o Epicuro ele transformou, né, a angústia do cara. Tá, entendi. Tu conhece a história do bode na sala? Eu já ouvi, mas eu não lembro. Pode contar. A história do bode na sala é a seguinte: tá lá o marido, né, o homem tá lá, a esposa, 200 mil familiares na casa dele, fazendo uma desgraça, barulho, confusão o tempo todo, e aí ele não consegue, pô, muita bagunça, muita confusão, e aí ele procura o sábio, para pedir uma ajuda do sábio. E o sábio dizer o seguinte: olha, faz o seguinte, pega um bode, beleza? E coloca na sala. Beleza? Coloca na sala, e aí depois de uma semana tu vem aqui comigo. Aí ele pegou o bode, colocou na sala, e o bode começou a berrar, e era confusão, e o bode berrando, entendeu? E só aumentou os problemas, né? O bode ficou berrando pra caramba, ficou assim, e aí ele voltou depois, lá pro sábado, uma semana depois. Aí falou, não tem condições, né? Piorou a situação com o bode na sala. Aí o sábio falou, então faz o seguinte, tira o bode da sala. Né? Tirou o bode da sala e depois tu volta aqui comigo. E ele tirou o bode da sala. E aí já melhorou significativamente, porque era só o povo brigando, não tinha mais o bode, já estava bom, entendeu? Aí ele voltou lá pro sábio, aí o sábio falou para ele. E aí, falou, cara, você não tem ideia a paz que ficou quando aquele bode saiu. É É tipo, perfeito. eu vou comparar o seguinte, nessa promoção aí de Black Fraud que tem, entendeu? O cara vai lá, o produto custa R$ 100, aí ele dá um aumento de 100%, coloca o produto no valor de R$ 200, e aí na Black Fraud ele coloca lá R$ 150, de 200 por 150.
É. Então, o que ele está produzindo, né? Ele está produzindo sensações, né? Essa história do bode na sala é interessante, né? Porque o Epicuro pode pensar assim, não, mas aí sai de casa. Não, mas eu não posso sair da minha casa. Eu sou responsável por sustento e tal, né? Eu vou ser perseguido, né? Eu vou ser preso, sei lá. Bom, então se você não pode fazer isso, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar o bode, né? Ou seja, ele está experimentando, né, para ver como é que ele cria, né, a sensação mais eficiente para lidar com o seu problema, né? É nesse sentido, né? Mas o que ele está falando aqui? Olha, Bem psique, né? Bem psicologia mesmo, né? Porque tava ruim. sim, O bode piorou, tirou o bode, caraca, melhorou muito. Então é bem que você exato. colocou isso na cabeça, né? Então, quer dizer, a sua relação atômica com o barulho melhorará se você piorá-la um pouco antes. Se você piorar um pouco antes, é como você pensar, né? Bom, ele não precisava colocar o bode na sala, ele podia pensar assim, podia ser pior. E ao pensar podia ser pior, ele pode tentar é, é, mudar. Mas qual que é o problema? É que pensar que podia ser pior não é tão eficiente quanto você Sentir piorar. que tá pior. Exatamente. E é isso que está falando, olha, sentir que é pior é melhor do que pensar que podia ser pior. Porque é desta forma que a gente, de fato, conhece a realidade. Você fala assim para o adolescente, né? Ó, se você não estudar, não fizer as coisas, você não vai ter futuro na vida. O adolescente tem um problema, né? Por quê? Porque ele não tem perspectiva de vida, né? Ele só vive o momento presente, né? Aí, beleza, então. Aí você pega esse adolescente, leva ele lá sei lá, né? Num trabalho de merda, né? Que tem, assim, só tem gente que trabalha ali que é analfabeto, fala assim, ó, agora você vai ficar aqui durante uma semana. Você vai ficar aí. E aí ele vai ver o que é a vida de fato. Ele vai sentir, né? Sentir, não vai só imaginar, sentir. Aí você volta para ele e fala assim: "Ei, quer estudar ou não?" Você pode ver, sabe? Um moleque vai falar: "Não, aquela vida lá que eu senti, eu não quero ter não." E isso vai alterando, né? Alterando a percepção da realidade. Então, a realidade eu sabia que era um caminho ruim você não estudar. Eu sabia disso. Você explicou para o cara mentalmente, o cara entendeu isso racionalmente, mas ele não não foi o eficiente, não foi o suficiente. Para ser o suficiente, ele tinha que sentir. E aí a sensação para o Epicuro é o critério da verdade, né? Por quê? Porque aquela sensação gera uma memória, e aquela memória é uma prolepse que antecipa aquilo que de fato vai acontecer sem que eu precise passar por aquilo. E aí, assim, eu não preciso insistir sempre no mesmo erro, né? Eu erro uma vez, aquele erro gerou uma prolepse, e aquele erro antecipa outros erros que eu não vou cometer mais. O que a gente fala? Cometer o mesmo erro uma vez é normal. Cometer sempre o mesmo erro é burrice. É burrice por quê? Porque o resultado daquele primeiro erro, ele virou uma prolepse, ele virou uma antecipação. Mas você, sem querer prestar atenção nele, você não aprende. A realidade não se aprende por meio da mente, ela se aprende por meio das sensações, segundo Epicuro. E aí que ele vai dizer? Os nomes são expressões naturais dessas prolepses e, portanto, são manifestações naturais da ação originária das coisas sobre nós. O que é um nome, por exemplo? É dor, prazer, alegria, tristeza, beleza, angústia, ansiedade. São nomes, nomes, né? Limpeza, sujeira, são nomes. O que são nomes? São expressões naturais das prolepses. Eu tive a experiência com determinada coisa, aquela coisa que eu tive experiência, eu dei um nome para ela, esse nome para ela então se associou a ela, e agora eu uso esse nome para evocar aquela experiência que eu tive anteriormente. Se eu não souber o nome, eu não consigo dizer o que é que eu, ou qual foi a experiência que eu tive, né? Tem um certo grau de conservadorismo aí, né, na filosofia de Epicuro, não tem?
Essa questão de Isso. experiência, você só vai saber se você passar por isso, entendeu? Então você olha o que aconteceu, tenta arrumar aqui, reformando, né? Então acho que tem um fundo aí de conservadorismo na filosofia dele, não tem, não? Eu acho assim, talvez para nossa perspectiva hoje, algum elemento tem, né? Mas para a época ele era bastante revolucionário, né? Porque para a época ele vai propor assim que você não precisa viver de acordo com os padrões que a sociedade te exige viver. É que a questão, né, Lennon, é uma coisa interessante isso, né? Se a nossa sociedade se transformar numa sociedade comunista, por exemplo, né, ou socialista, ou ditatorial, ou escravista, o conservadorismo é manter uma coisa ruim, né? Você falar assim, É. ó, oi? Não, pode concluir, depois eu falo. Você pensar assim, o que que é uma. Você tá na igreja, né? Aí o pessoal da igreja se habitua, eles se habituam a viver uma vida como se Deus não existisse. Eles vão na igreja mais por uma questão de hábito, né? E não vivem a fé cristã de maneira verdadeira. O que que é conservadorismo aqui? É manter isso. Aí chega um pastor lá, né? Uma pessoa nova, fala assim, não, vamos viver o evangelho de maneira mais profunda, amando de fato, vivendo de fato. Fala, não, cara, isso aí é revolução. Isso aí a gente não quer, não. O que a gente quer é viver como sempre viveu. Então, o conservadorismo, né? Ele é uma postura de conservação que às vezes conserva até mesmo coisas que às vezes não é bom de conservar. Sim, mas dentro a gente precisa primeiro estabelecer de qual conservadorismo a gente está falando, né? Que tipo de conservadorismo para poder iniciar. Porque o segundo pensamento do boneco tal, conservadorismo é isso. Segundo do pensamento do outro boneco é isso. E aí o Scruton mesmo, ele vai falar no livro dele Conservadorismo que ele parte de leis naturais, né? Sim, Dessa necessidade do ser humano, por exemplo, de pertencimento. É uma lei natural. O ser sim, humano já nasce pertencendo a alguma coisa, pertence a uma família, né? Então ele sim. parte desse princípio. E aí, só para sintetizar aqui, a ideia do conservadorismo que eu disse aí de Epicuro, que ele fala, olha, pelas sensações você tem que, primeiro, nossa, colocar a mão no fogo para saber que queima. Nossa, sabe que queimou, então é uma coisa boa, vai queimar. Né? E trazendo isso para uma construção social, né, dentro do indivíduo, dentro da sociedade, o que que deu certo nessa interação da sociedade até no nosso passado aqui, mais presente ou mais corta ali, né? Se tira um trecho do passado ali, o que que deu certo desses indivíduos vivendo em sociedade? Olha, deu certo isso, deu errado aquilo. Ah, então vamos reformando aqui no presente e empurrar esse presente com o passado, Isso. conservando o que deu certo e o que deu errado, a gente vai ajustando aqui aos poucos, sem pensar numa revolução lá na frente, porque você cria um mundo lá imaginário, né? Agora vamos puxar esse presente com o futuro que nós imaginamos. E aí, para É. fechar, né? Ou seja, ao conservadorismo importa o processo e não a finalidade. Então, é mais ou menos isso. Assim, em termos epistemológicos, eu concordo com você. Ele é um conservador nesse sentido. Ele vai conservar as pré-noções que você teve anteriormente para que você não precise ficar reexperimentando a mesma coisa toda hora. É isso, né, que você está falando. Sim, é exatamente isso, é nesse sentido. Né? Você passa, você, pô, isso aqui não deu certo, não, mano. Vamos parar por aqui, entendeu? Isso. Mas assim, vamos parar por aqui ou vamos tentar outra coisa? Não, parar por aqui de repetir essa mesma coisa, entendeu? Eu não Isso, vou colocar a mão no fogo de novo, isso. Vou entendeu? tentar outra coisa, né? Isso, exatamente. Isso. Então, é exatamente isso. Eu vou tentar outra coisa que eu não tentei antes porque eu não tenho como antecipar o que vai acontecer a não ser Isso, experimentando. Tá vendo? É isso que isso. tá falando. Nesse sentido, exatamente. Agora, você vê como essa é uma faca de dois gumes, né? Por quê? Porque quando o Marx, por exemplo, vai falar assim, olha, vamos tentar um mundo comunista. Vamos tentar. Por quê? Porque a gente não tentou isso antes. Do jeito que tá, eu sinto que não tá bom. Então, tá vendo como você tem uma abertura É, para uma revolução? ele tentou, sim, mas nós nunca, nós imaginamos algo lá na frente. Isso, Nunca tentamos antes. Então, não se preocupa com o processo, se preocupa com o fim. Não interessa o que nós vamos fazer, mas nós vamos chegar nesse, lá, nesse sentido, sim. Mas se você né? olhar por que que começou a pensar lá na frente, é porque não estava feliz com o que estava presente, certo? Sim, mas não E olhou para o é- que aconteceu no passado, para ir pois é, reformando. pois É é, aquela, aquela transformação abrupta. mas ele olhou para o que estava no passado e pensou: o que estava no passado gerou o que está agora.
Sim, no Faz pensamento, sentido? do... sim, faz sim. Então, se ele olhou para o passado e falou, não, o passado gerou o que está agora. O que está agora, eu sei que não está bom. Então, a gente tem Não que fazer quero, uma não coisa. gosto. Eu planejei algo na minha cabeça que vai ser melhor do que isso. Aí eu começo a planejar na minha cabeça. Mas eu tenho que planejar na minha cabeça não é o suficiente. Por quê? Porque o que eu planejo na minha cabeça não é real, certo? Não, não, obviamente, na realidade não é real, entendeu? É só uma Isso. perspectiva. É o que eu imagino que vai acontecer. Aí o que você faz? Experimenta. Sim, Deu certo? Melhorou? não. Então, se não melhorou, tenta outra coisa. Mas tenta outra coisa com a mesma ideia, para chegar naquela finalidade. Para chegar na onde você se sentirá melhor. Porque você está sentindo mal agora. Uhum. Entende? Essa é a ideia. Sim, Se você isso parar para mesmo. pensar, olha o que a igreja faz, né? A igreja fala assim, ó, você tem que viver dessa forma. Ah, mas eu não me sinto bem vivendo assim. É, mas se você não viver dessa forma, quando você morrer, você vai ter uma vida pior do que essa que você tem agora. Ah, então eu quero ter uma vida melhor. Bom, então você vai viver dessa forma que é ruim agora, para você ter uma vida melhor depois melhor, né? Uma vida depois melhor. Ou seja, não é tão diferente assim, né, do marxismo, né? A diferença é que numa você confia na divindade, né? Na outra você confia na força humana. Mas as duas propostas elas são muito parecidas. Por isso que o marxismo ele é quase uma religião nesse sentido, né? Não, ele é a própria religião, né? É uma outra religião, uma religião materialista, né? Mas ele é uma Sim. outra forma de religião. Porque os dois estão falando a mesma coisa. Ó, o mundo que tá agora tá ruim, fazer as coisas que a gente vai fazer não é bom, mas é bom fazer o que não é bom agora para depois você conseguir algo melhor. As duas coisas estão falando a mesma coisa. Só que, Legalismo puro aí, né? A igreja que desenvolve nesse pensamento é legalismo puro, né? pois é, mas é isso, não é? Não tem? Tem muitas igrejas assim, legalismo puro. E isso é legalismo, e pelo menos é uma percepção minha, né? Entendeu? Que não é isso que a Bíblia ensina, né? Esse legalismo, né? É uma outra. Mas assim, aí, como eu digo, aí entra aquela questão da fé, né? Eu tenho um livro de regras de fé e conduta que ele diz isso e eu confio nele, pronto, e acabou-se. Essa é uma É. premissa, entendeu? É uma premissa que eu tenho. Vamos discutir no campo filosófico? Vamos discutir, não tem problema nenhum. Mas aí, essa questão, olha, você precisa fazer algo de bom agora, você tem algo lá na frente, porque se não fizer, teu futuro, depois da morte, vai ser desgraçado. Tu tá ferrado, né? Aí é o legalismo, né? Então, mas você vê assim, você fala isso baseado em quê? Baseado na sua cabeça ou baseado nas suas experiências? Baseado no livro de regras de conduta, porque eu nunca fui pro inferno, não sei como é que é. Nunca fui pro céu, não sei Então, como é que é. mas você já experimentou algo pior do que você vive hoje? Em que sentido? Em qualquer sentido. Tipo fome, já passei fome. Então você tem a prolepse, ou seja, você tem uma Tá, antecipação do que pode ser pior depois. entendi. Tá, O que que entendi é? agora. E o que que vai ser o inferno então? O inferno vai ser uma extrapolação dessas antecipações, né? Eu tive várias Entendi. experiências ruins na vida, eu pego essas experiências e vou extrapolando elas na minha mente até pensar num mundo que é totalmente ruim. É o inferno. Entendi. Aí você chega lá para um esquimó e fala assim: olha, o inferno é um lugar de fogo. O esquimó só tem a prolepse do lugar gelado. Ele fala: pô, mano, esse lugar de fogo aí é o É paraíso. bom, é, mano. Por quê? Porque não tá trabalhando com um dado da realidade, mas é um dado do sentimento, certo? Sim, sim, entendi. Por que que muita gente hoje fala assim: não, eu quero ir pro inferno, porque o céu é chato. Porque a prolepse dele, né? Ou seja, as experiências de inferno dele é um baile cheio de mulher, tudo pelada, com cerveja, com dança, e é o que atrai o prazer dele. Você vê, a Sim, forma como nós construímos o inferno é uma forma super atrativa. bem hedonista, né? E a forma como nós construímos o céu é uma forma chata pra cacete, né? Que você fica lá no céu tocando arpinha na nuvem e não tem sexo, não tem nada, né? Ou seja, chato. É a construção, né? São prolepses, né? Ou seja, é por isso que você vai ter uma facilidade muito maior, né? Aliás, é por isso que você, por exemplo, vai atribuir ao inferno
dor e sofrimento, ranger de dentes, né? Por quê? Porque você quer que a pessoa puxe das suas experiências essas dores e sofrimentos para poder afastá-la do inferno. E você vai colocar no céu a felicidade, a alegria, né? Assim, a calmaria, que é o que ela puxe por prolepse para poder entender o céu. Isso não vai funcionar sempre da mesma forma. Por quê? Porque é uma questão subjetiva aí, né? Cada sociedade ela vai ter as relações de dor e prazer de maneira bem diferente, né? E aí, para a gente ir já no, encerrando, essa, essa aqui é o filé mignon, né? Do Epicuro, né? Que é a regra de medir, que é o cano, né? A regra de medir do pensamento epicurista, né? Que é que determina a verdade? Dor e prazer. Dor e prazer são os critérios da verdade. Se tá doendo, aliás, não deveria doer. Não deveria doer. Se dói, tá errado, de alguma forma. Não quer dizer com isso que você deve, assim, não ter nenhuma dor. Mas ao ter uma dor, você deve buscar aquilo que nós chamaríamos de anestésico. Ou seja, o que me causa dor? O que me causa dor é a convivência com uma comunidade de fé onde as pessoas são muito legalistas. Isso me causa dor. Logo, eu vou me afastar desse povo. Para quê? Para eu ter prazer. Porque ali eu tenho dor, então vou fugir da dor, né? Mas e o que eu faço quando eu tiver câncer? Né? Porque se eu tiver câncer e tiver a dor do câncer, eu não tenho como fugir dela. Tem coisas que eu posso fugir. E aí o Epicuro vai falar: tudo que você pode fugir da dor, foge. Tudo, tudo. Né? Casar é um negócio muito chato. Então não casa. Ah, mas servir o exército é ruim. Então não sirva. Ah, mas pagar imposto é ruim. Não pague. Fuja da dor. Não, mas se eu não pagar imposto, eu vou ser preso. Bom, então a dor que você vai ter em não pagar o imposto é maior do que a dor de pagar. Então você paga. Você vai fugindo da dor, né? Mas e quando eu não consigo fugir da dor? Aí eu vou ter que é, 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 criar na minha cabeça, né, uma maneira de lidar com essa dor. E como que eu vou fazer isso? Por prolepse, por antecipação. Então, se eu tenho uma dor no corpo, um câncer, né, que me causa dor, como é que eu vou lidar com isso? O Epicuro vai falar: é, entenda que a dor que você tem no seu corpo, ela é passageira. Assim que você morrer, ela vai acabar. Com isso, o cara pode querer se suicidar? Pode, né? E o suicídio para Epicuro é problema? Nenhum. Por quê? Porque o Epicuro acha que tudo é composto de átomos. E quando você se mata, a única coisa que você faz é fazer os átomos do seu corpo se desprenderem dele, para dar origem a outras coisas. Portanto, não existe alma eterna fora do corpo. O que existe é átomo. E se a alma existe, ela também é átomo, que se faz e se desfaz. Não existe imortalidade da alma para Epicuro. O que existe é só a vida material presente. Ninguém falar? Beleza. Não, de boa. Daí, aí o Paulo tem razão, né, de falar que o epicurismo é uma vã filosofia, né? Cara, prova tudo, porque tem. Tá. Perfeito.
ele seria o cara mais feliz do mundo. Então, assim, né? Então, o que de certa forma, né? Ele não é tão diferente assim do Diógenes, né? Não é tão diferente, né? Tá na mesma linha, na mesma toada, né? Mas o que o Epicuro vai falar? A amizade, ele fala assim, a amizade é um prazer. A amizade é um prazer. Mas ela só é um prazer quando ela é prazerosa, né? Se a amizade causa dor, ela não é prazer. O Diógenes, ele ele achava que ele tinha que ficar sozinho mesmo, né? Que esse negócio de ter amigo é uma convenção social. O Epicuro acha que não, né? Que a amizade é uma coisa boa. Porém, ela só é boa se todo mundo tá na mesma toada. Ninguém provocando dor. Cara, pensa num hippie. É isso, né? É o hippie, né? É o hippie. Ah, eu vou eu vou assim ter um relacionamento amoroso com essa mulher aqui. Se ela tem ciúme, é dor, já não quero mais. Se ela enche o saco, é dor, não quero mais. Se ela fica carente, é dor, não quero mais, né? Você vai fugir da dor, né? Você vai lá, fez um filho. Ah, puta, tá enchendo o saco, vou embora, não quero mais saber não. Dor. Todo PQB PQD, né? É treinado no epicurismo para alcançar a felicidade, né? É fugir da dor. Aí o Thiago tá pulando de paraquedas, né? Saltando de paraquedas, né? Então, uma hora você salta e o paraquedas não abre e você morre. Bom, é o momento mais feliz, né? Porque a dor acabou, né? Ou seja, a morte é a cessação de toda dor, né? E aí ele vai falar assim, ó, não tema a morte, porque ela vai chegar para todo mundo, certo? E quando ela chegar, vai ser feliz, porque você vai morrer e não vai sentir mais dor. Então a morte é boa, não é ruim. Eu senti isso, porque eu fui saltar noturno, aí a gente salta equipado, OVN. OVN é aquele óculos de visão noturna, né? Aham. E aí, no chão, não tem nada. Então Você não você vê tem que nada. pousar enxergando com óculos. Então tu sabe de pousar, né? Porque tu olha no GPS. Aham. E aí tu depende totalmente da tecnologia. E aí o óculos não funcionou. Putz. E aí, como que eu vou pousar? E aí? Aí eu tinha só o GPS, mas é a mesma coisa tu olhar um GPS e tu tiver com um papelão no vidro do teu carro. Então tu tá dirigindo, né? Tu não tá vendo, só tá vendo pelo GPS. Então tu perde totalmente a sensação de tudo, tu só tá no GPS. Aí eu fui olhando pelo GPS, só que aí eu tava olhando no altímetro, um negócio que tá aí no pulso que tu vê a altura que tu tá, né? Pra você abrir o paraquedas. Aí eu vi assim, aí tu começa a ver as sensações. O barulho do vento batendo no velame, porque tu não vê nada, só tá ouvindo aí, né? Aí tu consegue ver tudo, só que sim, eu bati no chão sem ver nada. Sem sentir nada. Aí eu lembrei, aí antes do salto, um amigo meu, Denis, ele falou assim: Ô Goulart, eu tô com 2 lanternas, pega uma pra ti, vá que falha teu equipamento. Aí eu peguei e botei no bolso. Aí Caramba, cara. aquela lanterna eu tirei, consegui tirar, botei na boca. Tá, depois tá. Botei na boca, e aí a lanterna só ilumina bem um pouquinho na frente, né? Que eu tava Aham. lá em cima, né? Aí eu olhando assim, quando eu vi o chão com a lanterna iluminando a boca, aí eu consegui pousar. Só que mesmo assim eu bati no chão ainda. Então. Então não é uma sensação muito boa, não. A sensação que você teve é de pânico, de medo, né? Só Medo. que eu tive foi de morte total. É, Morte. Só que é mas uma assim, morte lenta e agoniante. é, mas Porque é a mesma é coisa que tu isso saber mesmo. que tu vai bater no chão, uma coisa é tu cair de paraquedas com velocidade, né? Bum, tu bate. Eu não, tava com o velame aberto, então tu tá lento. Então a sensação que a morte está chegando É, mais lento, né? é, É o que sente alguém que está em estado terminal, né? Com câncer, por exemplo, né? Ó, você tem 6 meses é, de vida. Então você sabe, né? Tá passando foi 2, meu Deus, 3, ai caramba, isso aí. 4, 5. Aí você desespera, né? Aí o Epicuro fala assim: não, mas por que esse desespero? Não, porque eu vou morrer. Ué, mas se você morrer, tudo bem, acabou tudo, não tem problema. Não tem mais dor, não tem medo, não tem nada depois. E aí, bom, talvez o cara, ele. Bom, a ideia do Epicuro, né, é tentar fazer o cara ter mais prazer, né, no momento, né. Vamos supor assim, Thiago, né, A você, né, sensação do paraquedismo é diferente. O civil ele salta de prazer.
A nossa atividade é muito perigosa. Pô. Lá nos Estados Unidos, de 100 cara, os caras botam uma porcentagem de 70% morre, pô, na missão noturna com o OVN. 70%? Caramba! 70% em missão real, né? A cada 100, 10. Por quê? Ah, tá. Porque o cara tá num ambiente sozinho. Porque quando tu tá no ar, tu tá sozinho, né? Tu não tá mais em equipe. Qualquer falha que tu falhar, tu foge da tua equipe. Aí tu pousa em lugar que tu não sabe onde pousar. Então, ou tu morre pela queda, ou tu morre porque tu é metralhado pelo inimigo, né? Então, não é um esporte legal, não. Paraquedismo não é um esporte, pô. É uma atividade. Mas se eu pegar, assim, essa sua experiência, né, você falar assim, olha, naquele momento, né, eu não estava enxergando nada, né? Você não estava enxergando nada, você pegou lá a lanterna, mas vamos supor que você não tivesse a lanterna, né? Vamos supor que o GPS falhou e o altímetro falhou. Você não tem o que fazer, certo? Você vai tentar pousar meio que no instinto, né? E aí você tem assim, ó, não, eu vou morrer, né? Eu vou morrer. O que o Epicuro fala, então, para você? Cara, nesse momento, sente o vento batendo no seu corpo e veja como isso é prazeroso. Meu Deus. Porque é o que você pode fazer, né? Ou seja, se eu não posso fazer mais nada, então vou procurar sentir o que mais tem de prazer. Eu tô com câncer terminal, vou morrer. Então me leva ali para a beira daquele rio, porque eu quero ver o pôr do sol. Porque eu vou morrer mesmo, né? Então, o pôr do sol é o prazer que eu vou ter. Você vê que não tem esperança, né? Não tem esperança nenhuma nele, né? Sim, a ideia de salvação e tal, que é o que o cristianismo ele vai propor, né? Então, vamos dizer assim, para alguém ateu, né, que se encontra nessa situação, eu acho que essa ideia do Epicuro talvez seja uma ideia muito eficiente. Quando você não tem nenhuma esperança de nada, o Epicuro vai dizer, é melhor você aproveitar então o momento de prazer que você tem. Ah, não, tô com muita dor, mas abre os olhos e olha para o céu. Não é lindo? Então, pronto, esse é o prazer que você teve hoje. Bom, os dois sentimentos são objetivos para Epicuro, né? Dor e prazer são objetivos para quem sente, né? Dor e prazer são objetivos. É subjetivo porque cada um sente diferente, mas é objetivo porque eu sinto dor e prazer. Pela mesma razão que são as sensações. Elas são uma ressonância interior, né, da sensação, né? Dor e prazer, eles são o meu corpo dizendo para mim se alguma coisa está certo, verdadeiro ou falso, né? Certo ou errado. A dor e o prazer têm o poder de distinguir o verdadeiro e o falso, o ser do não ser, né? Para ele, o ser é prazer, a sensação de não ser é dor. Então, por isso que a dor é negativa, né? É negativa porque ela não deveria existir, porque ela é um não ser, né? E constituem, olha só, o critério axiológico para distinguir o bem e o mal, né? Quando a gente fala de critério axiológico, né, a gente já falou sobre isso nas aulas passadas, né? Axiológico é aquilo que não há variação, né? Que não há necessidade de você fundamentar por meio de explicação, né? Você vai explicar por que sei lá, né? Você vai falar, triângulo tem 3 lados porque triângulo porque tem 3 lados, né? Mas do que é composto um triângulo? Um triângulo é composto de, sei lá, de retas, né? Retas e ângulos, né? E o que é um ângulo, né? O ângulo é o encontro de 2 retas, né? E o que é uma reta? A reta é uma sucessão de pontos. E o que é um ponto? Um ponto não tem definição. O ponto é axiológico, né? Se você partir... Um ponto é infinitas retas. Oi? Um ponto é infinitas retas. Então, você viu que é tautológico, né? Se um ponto é infinitas retas, o que são retas? Infinitos pontos. Então, você entrou numa tautologia que não dá para explicar. Se você não consegue reduzir, né? Retomar, perdão, decompor, né? Decompor no menor, ele virou axiológico, né? Porque daqui para trás eu não consigo mais explicar. Então, eu tenho que partir daqui para daqui para frente construir o raciocínio, né? Então, ele ia falar assim, olha, você até poderia tentar propor uma explicação da dor e do prazer, mas ela não é necessária, porque ela é axiológica. Porque se você sente prazer, o prazer está lá. E a dor está lá. Né? Então, dor e prazer são realidades objetivas.
E a partir da dor do prazer... Oi? Igual amor e ódio. Igual, o amor e ódio, né? Como sentimentos, são axiológicos, né? Você sente ou você não sente. Você sente ou não sente. E ao sentir, você constrói. Sente os dois ao mesmo tempo. Então, dá para sentir os dois ao mesmo tempo? Não dá, né? Tá, não dá não? Não dá não, por quê? Porque amor, como... É porque assim, ó, você tá usando a palavra amor sem uma definição clara, né? Então, amor como sentimento é o oposto de ódio como sentimento. Isso, tá. Deixa eu tentar ser aqui, ó. Você ama a vida? Você sente amor pela vida, Pela né? vida? Sim. Então, tem como você não odiar alguém que mata uma criança? Tem como eu odiar... Ah, Não então... odiar. Mas você falou, se odeia... veja bem. Eu odeio, eu amo viver. Eu amo viver. E odeio quem me faz não viver. Aí você colocou o objeto, o ego, né? Porque você fala assim, ó, eu amo que as pessoas possam viver. Mas eu amo mesmo? Não sei se eu amo. Eu amo que uma criança possa viver. Ok. E se alguém tira a vida dessa criança, eu não o amo por causa disso. Eu o odeio por causa disso. Aí eu já deixei de amar e eu comecei a odiar, né? Odiar a pessoa. Mas assim, falar... É porque você falou muito genérico, né? Você ama a vida? Aí quando você falou eu amo a vida, o que eu imaginei? Floresta, meio ambiente... Definiu vida aí pra você, né? O que é vida, né? Então faltou mais axiologia, né? Vida não é um conceito axiológico, né? É um conceito muito complexo. Você tem que decompor ela até chegar num elemento axiológico, né? Você pode falar assim, não, você ama experimentar a realidade, viver, né? Experimentar a realidade, né? Talvez seja um elemento melhor, né? E aí sim, fala assim, e se alguém tentar tirar a sua existência, você o amará? Você fala, não. Aí você expande. A luz da Bíblia Sagrada diz que Deus ama e Deus odeia. Deus ama o homem e odeia o homem. Então, Deus não odeia o homem, né? Deus odeia um comportamento do homem, né? Será que é isso mesmo? Não sei. O que você acha? Eu acho que não. Eu acho que Deus odeia o homem e ama o homem, entendeu? Explicar isso, cara, não sei se eu vou conseguir, mas à luz do texto, de alguns textos, que eu estava mergulhando neles aqui, cara, Deus odeia o homem, entendeu? E ama o homem. Como eu vou explicar isso? Aí eu preciso me aprofundar mais. Você pode perguntar primeiro, né? Se Deus sente. Isso é um problema já. Porque quando você fala que Deus sente ódio, Deus sente amor, você está fazendo um exercício antropopático, né? Atribuindo uma sensação sua a Deus, para tentar entender Deus. Mas será que Deus sente como você sente? Não, obviamente que é diferente. Aí são atributos, né? Aí é uma coisa que vai mais além. A gente Então, eu não sou o parâmetro para definir, né? E como Deus sente diferente de você, né? De repente, ele pode sentir duas coisas contraditórias que é para você contraditório, mas para ele não. Isso, exatamente isso aí. O ponto é esse. Mas não que Deus sinta amor e ódio como eu sinto. Deus sente alguma coisa que eu acho que é parecida com amor e ódio. E vai saber lá o que é isso. Essa é a pergunta, né? Como é que uma esponja do mar sente? Faço a menor ideia, né? Por quê? Porque ela é um outro ser, né? E eu não consigo sentir como ela. Não sei se deu para entender. Não, sim, é bem ontológico, né? Isso é bem ontológico, né? Porque você pode ir, pô, mas a imagem e semelhança está relacionado a quê? Será que estaria relacionado a alguns atributos comunicáveis que Deus compartilhou? E aí você vai entrar numa ontologia, né? Aí Isso. até numa ontologia, né? Aí você tem que pensar sobre isso, né? E investigar, né? Para ver assim. E não caiu o risco de você humanizar demais Deus, né? Sim, E nem ir ao limite que a sua cognição é capaz de chegar.
Sabe qual é o problema disso, Lennon? Eu acho, né? O problema disso é o seguinte: Deus não é um ser que é acessível à minha experiência, sensação. Né? Deus não é um ser que a minha sensação é capaz de experimentá-lo. Visão, audição, tato, paladar, não é. Então, Deus é um ser que é puramente, para mim, na minha perspectiva, puramente mental, puramente intelectivo. Né? Ele não é sensível. E na intelecção, eu não tenho limites para pensar a realidade. Na minha intelecção. Eu só tenho limite para pensar na minha sensação. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Entendi, sim, alto e claro. E é por isso que eu sempre estabeleço essa premissa, né? De que, olha, tudo o que Deus, eu costumo dizer muito isso, inclusive na rádio, né? Que tudo aquilo que Deus queria que soubesse acerca dele, ele revelou no livro. Então, o que aquele livro fala para mim, eu posso explorar aquele livro e fazer afirmações que aquele livro faz. Agora, claro, dentro de um conceito semântico completo, não isoladamente para poder inserir nele sensações humanas, mas o que aquele livro fala acerca desse Deus que eu acredito, também acredito como livro inerrante e infalível, que aí é uma premissa que eu tenho que estabelecer, porque se eu estabelecer premissa nenhuma, acabou, fica no vácuo, né? Fica no vazio. Sim. E tudo vale, entendeu? Então, o que eu puder explorar, o que esse livro fala acerca desse Deus que se revelou, eu vou explorar. Sim. Eu vou tirar os conceitos dali, entendeu? Sim. Deixar no campo de não estabelecer premissa, aí vale tudo, né? Aí pronto, aí não... Mas digamos ainda que você estabeleça essa premissa e você está falando assim, olha, eu vou lidar com as coisas que estão ali escritas. Você tem que passar pelo crivo de você entender exatamente o que está escrito e de você, de alguma forma, fazer uma analogia com aquilo que está escrito com aquilo que você experimenta, né? Sim. Porque assim, olha, e essa analogia ela pode ser muito problemática. Por quê? Porque o que você experimenta não é o que eu experimento. Então, assim, antes de entender Deus, eu preciso meio que entender o homem, a humanidade, né? O homem, os homens, né? A humanidade. Para que eu tenha uma média do comportamento, uma média da compreensão do amor na humanidade, para tentar chegar mais próximo do que seria o amor de Deus. Eu faria uma antropologia bíblica do homem, entendeu? Sim, exatamente. Eu estabeleci uma premissa, eu não posso fugir dela, né? Então aí eu vou partir para uma antropologia bíblica. Sim, sim. Mas uma antropologia bíblica real, não uma antropologia bíblica não, apenas vou pegar intelectual. lá os outros da Bíblia, lá, tem lá os salvos seus, não salvos seus não, tem lá, sei lá, os nicolaítas. Quem eram os nicolaítas, entendeu? Vou fazer uma antropologia daquele povo lá. Sabe que é por isso que tem lá os livros que narram a história dos homens de Deus no Antigo Testamento, né? Você vai pegar lá o Davi, vai pegar o Salomão, fala assim, ó, isso aqui é o homem real, é o homem real. Esse homem real, ele tem esses defeitos, essas qualidades. E é a partir desses defeitos e qualidades que eu vou tentar entender o que ele está falando. Mas você vê, por exemplo, né? Uma mulher que ela apanha do marido, ela entende o amor de uma maneira diferente de uma mulher que é amada pelo marido. Ô, Zac, eu faço uma analogia assim, ó. Vamos tentar fazer uma analogia, né? Jesus apresentou Deus como